Olá, boa tarde a todos. Aqui quem vos fala é o narrador clássico. E eu estou aqui novamente para fazer parte do seu almoço para trazer um vídeo bem curioso que pertence à saga dos clãs, né? Eu já fiz alguns vídeos falando a respeito de clãs de vampiro, alguns clãs conhecidos, outros nem tanto. E no vídeo de hoje vou falar sobre um clã que eu tenho certeza que quase ninguém conhece, chamado As Víboras de la Muerte ou As Víboras da Morte, que é um clã só de mulheres. Pois é, pode acreditar, isso existe. Então você que é novo no canal, não é inscrito ainda, já vai se inscrevendo, deixando seu like, compartilhando este vídeo com seu amigo ou sua amiga que gosta deste assunto e ajude este humilde canal a chegar nos 5.000 inscritos. Estamos cada vez mais perto. Quem sabe até o Natal a gente não consegue, hein? Quem sabe o bom velhinho traga para o narrador os 5K. E se você quiser ajudar também o meu canal de uma forma mais direta, você pode virar membro, tá? Clicando nesse botão aí embaixo, você vai ter benefícios, tem o grupo VIP no WhatsApp, você vai receber os vídeos primeiramente, né, antecipado. E também eu vou estar colocando o seu nome aqui na introdução dos vídeos, no começo aqui dos vídeos, tá? Enfim, são muitos benefícios. Agora, sem mais enrolação e sem mais delongas, vamos para o vídeo. Pois é, pessoal, quando eu costumo falar aqui dos Irmãos da Noite, eu tento me conter um pouco, né? Apesar de que às vezes eu acabo falando demais e não poderia deixar de citar alguns clãs aqui para vocês, em particular esse clã das Víboras de la Muerte. Eu já tive um contato direto com uma dessas vampiras e posso descrever como uma experiência quase extracorpórea, de tão marcante que foi na minha vida. Isso mesmo, eu, narrador clássico, já me envolvi com uma delas, enfim. Mas falando para vocês, esse clã ele é originado da Espanha, certo? Então as suas sedes se encontram hoje em dia na Colômbia, Espanha e no México, né? São latinos, então é muito comum você encontrar membros desse clã, né, espalhados por essas regiões e algumas aqui no Brasil, mas não tem nenhuma célula desse clã aqui no nosso país, tá? Eles optaram por não ter nenhuma sede por aqui. Mas falando para vocês, esse clã, pessoal, ele foi fundado no ano de 1854, tá? Por uma vampira chamada Marcela, tá? E essa vampira, ela tinha uma pretensão de fugir da tirania do seu Ciri. Ela se sentia muito aí, como é que eu posso dizer, oprimida, né? Oprimida pelo seu Ciri, pelas regras do clã que ela seguia, né? Do seu outro clã. E achavam um absurdo as protagonistas mulheres desse clã não terem um papel tão destacado. Lembrando que eu já fiz um vídeo falando das ladies, tá? Que são as rainhas do vampirismo. Muitas delas são as chefes e líderes desses clãs, mas a maioria, né, são os ciris ou príncipes, que são vampiros do sexo masculino. E ela então sentiu essa necessidade, sentia que faltava, né, um clã só de vampiras. Mas é uma coisa que os anciões nunca fizeram, nunca tiveram esta preocupação. Como nessa época, né, no século XIX aí, as transformações em vampiro eram algo comum, acontecia bastante inclusive, ela então tomou a decisão de se tornar uma andarilha. Ela saiu do seu clã, né, perdeu os seus direitos de ida e vinda, porque eu não sei se você sabe, mas quando um vampiro ele deixa de fazer parte de uma família, quando ele pede para sair de um clã, ou ele é banido, né, por algum motivo, por quebrar alguma regra, ou por matar um outro da sua espécie, que são as coisas que realmente causam expulsão imediata e até a morte para os Irmãos da Noite. Ela então resolveu sair e começou a transformar mulheres em vampiro. Isso mesmo. Ela só transformou mulheres, ela não transformou nenhum homem, muito pelo contrário. Todas as pessoas que ela encontrou do sexo masculino serviam apenas como fonte de alimento, tá? E de diversão, se é que você me entende. Então, Marcela começou a criar esse clã, ela fundou esse clã nesse ano de 1850 e começou a transformar. Ao total, pessoal, nesse clã existem 20 vampiras, tá? 20 vampiras, todas mulheres e uma característica muito interessante, todas elas têm um cabelo raspado. Isso foi uma coisa que a Marcela colocou porque, né, ela mesma tinha o cabelo raspado, ela tinha calvície androgenética quando ela foi transformada e por essa razão ela não tinha cabelos, tá?
E então, como forma de homenagem, né, de diferenciação, né, desse clã, todas as membras, por assim dizer, as mulheres que foram transformadas também tiveram seu cabelo raspado, tá? E como no vampirismo tudo é intensificado, né? Quando você é transformado, seu cabelo ele sempre vai crescer, seu cabelo, sua barba, e ficar no mesmo estado que ele estava quando você era humano. Então essas vampiras elas raspam a cabeça, né? O cabelo, como forma de homenagem à sua líder, à sua Ciri, que é a Marcela. E esse clã, pessoal, ele é bem ativo, né, nas redes sociais, inclusive no Facebook uns tempos atrás eu encontrei alguns perfis dessas vampiras, né, conversei com uma delas, que é a serpente chefe, a serpente maior, que é a Marcela, que é a líder deste clã, e pelo que eu andei sabendo, elas estavam também de conchavo com um grupinho no Facebook, onde os Volturi também estavam atuando, para tentar fazer um lanchinho, né, de algumas pessoas, tá? Quando eu falo sobre isso, o pessoal pensa que eu tô brincando, que eu tô zoando, que eu estou inventando, mas isso acontece, tá, pessoal? Apesar desse clã não ter nenhuma célula aqui no Brasil, para quem não sabe, as células são sedes específicas que os clãs criam, né, que eles podem remanejar em cada país. É como se fosse uma franquia, né, para você entender melhor. Por exemplo, McDonald's, Burger King, todas essas redes, elas têm essas franquias, né, gigantescas. Eles têm séries em vários países, em várias cidades. E com os clãs de vampiros é parecido. Por exemplo, esse clã, a sede fica na Espanha, mas eles têm células espalhadas em outros lugares. Colômbia, México, algumas na Argentina também, mais por essas regiões. Mas aqui no Brasil não, eles optaram por não ter. Mas pode ser, tá? Não estou afirmando porque eu não tive confirmação disso. Mas pode ser, pelo que eu andei sabendo, que em breve tem uma célula desse clã aqui no Brasil. Então, se um dia você estiver caminhando por aí, principalmente naquelas regiões do centro-oeste, centro-sul do país aí, São Paulo, Rio Grande do Sul, e você vê mulheres, um grupo de mulheres andando juntas, todas calvas, né, com a pele bem pálida e com um olhar penetrante e um rosto mais afilado, que elas têm essa característica, ser um rosto muito afilado, provavelmente você está vendo aí o clã Vibras de la Muerte, tá? Provavelmente, assim, é quase 100% de certeza. Não posso dar certeza porque senão todo mundo aqui do vídeo vai sair doido por aí querendo procurar mulher careca para dizer que é vampiro. Não, pessoal, não. É uma característica delas, tá? Elas têm essa opção, fazem isso por homenagem à sua Siri. E eu acho até interessante, né? Já que ela sempre tratou muito bem todas as vampiras que ela transformou. E elas mantêm uma relação, como é que eu vou dizer para vocês? Uma relação de amor um pouco mais profunda entre elas mesmas. Você entendeu, né? Eu estou tentando suavizar para que o YouTube não censure este vídeo de alguma forma. Uma coisa interessante é que elas optaram por também manter distância do sexo masculino, ou seja, elas já eram feministas antes disso virar uma pauta na época e manter essa tradição até os dias de hoje. Apesar de que dizem, né, isso é um boato, né, que falam que essa vampira Marcela transformou um homem em vampiro e que este homem está aí atuando até hoje, né, se infiltrando nos grupos aí na internet, passando batido para tentar encontrar ela de novo, né? Mas isso é só um boato, tá, pessoal? Ninguém confirmou isso. Quando eu conversei com essas vampiras, algumas delas, né? Meu contato com elas foi aí virtual, não cheguei a ver pessoalmente, só mesmo por fotos, chats, aquela coisa toda e webcam. Então, realmente tem essa história, mas pelo que eu perguntei, que eu sou curioso, fui perguntar, aí, essa história aí é verdade? Não, não tem nada confirmado. E quando eu conversei sobre isso, ela mudou de assunto. Então, não quis ser invasivo. Assim, pode ser que tenha caroço nesse angu. Eu não sei, tá? Uma coisa que o pessoal me pergunta bastante a respeito de vampiras, né, do sexo feminino, como é que é a reprodução desse tipo de ser, né? O pessoal tem curiosidade sobre isso. Vamos lá. Pessoal, vampiras não se reproduzem da forma convencional como uma mulher normal, né? Que engravida, tem a gestação, isso não acontece, tá? No caso dos vampiros, a reprodução é feita através de transformações, né? Através do sangue, enfim. Não existe bebê vampiro, tá? Não existe vampira grávida. Isso não existe.
Tanto que o próprio útero ele é atrofiado. Então como é que ela vai engravidar? Nem que ela quisesse, não tem como, tá? No caso do sexo masculino, como eu já expliquei em alguns vídeos, não tem produção de espermatozoide. Então não tem como haver fecundação, não tem como ter descendência da forma convencional. A única forma de se criar um vampiro, de ter um vampiro novo ali, é se esse vampiro em si, ou essa vampira no caso aqui, fizer uma agregação, o abraço, que o pessoal chama o abraço, que é o ato da transformação. Coisa que não acontece mais. Inclusive o próprio clã das Víboras foi o primeiro a assinar o tratado lá que eu falei para vocês, de 1910. Foi as primeiras a assinar esse tratado. Porque, segundo elas mesmas, a vontade delas era manter esse número de pessoas, de 20 membros no caso, não queriam mais nem menos, né? Fica essa quantidade e tá seguindo assim até os dias de hoje, já mais de 100 anos aí, quase 200 anos, elas seguindo dessa mesma forma, coexistindo da mesma maneira. Essas vampiras têm muitos negócios imobiliários, muitos prédios, são donas, no caso, de várias redes aí de supermercados, né? Enfim, de imóveis como um todo, são excelentes investidoras. Para você que fica perguntando aí, narrador existe vampiro pobre? Um dia eu até achei engraçado. Um inscrito me perguntou isso aqui nos comentários, eu comecei a rir. Não, pessoal, não existe vampiro pobre, tá? Isso é lenda mesmo. Mas não que seja preconceito, nada do tipo. É porque realmente esses seres usam dos seus dons, né, da sua imortalidade para acumular riqueza. Imagina só você com 400 anos, 200 anos na miséria. Isso é complicado, né? Então a imortalidade tem que servir aí, pelo menos para você mudar a sua condição financeira. E tem várias formas de fazer isso. Tem internet, como eu já falei para vocês, tá? Essa história de vampiro se escondendo na cova, embaixo da cama, usando foto de anime, isso não existe. Vampiros são seres completamente atuantes, ativos nas redes sociais e usam a internet não só para se comunicar entre eles mesmos, mas também para ganhar dinheiro, tá? Isso acontece, isso não é crime, não é demérito nenhum. Tem vampiros aí no YouTube, tem vampiro, quando eu digo no YouTube, não diretamente aparecendo, mas tem vampiros aí que são donos de canais dark. Vários desses canais dark que vocês veem na internet são de vampiros. Eles são os donos, né? Eles têm uma rede de canais, têm contas no Instagram, impulsionam coisas, são donos de empresas de marketing digital, vendem produtos afiliados, enfim. São várias fontes de renda que esses vampiros têm, que os mantém num status de quase intocáveis. Eles são quase intocáveis, tá? Para você chegar perto de um vampiro desse, você tem que suar bastante. Eu tive muita dificuldade para conseguir contato com esses seres, né? Tive ali os meus pulos para poder conseguir. E também um pouco de influência, porque como eu já sou conhecido nesse meio, eles até me procuram para falar comigo. Tá? Até aconteceu aqui no canal, depois que eu criei esse canal, alguns vampiros me procuraram, no particular, obviamente, para conversar a respeito disso, né, de negócios que eles estavam fazendo. Queriam minha opinião a respeito de empreendimentos, de locais, né, de terrenos aí que estão à venda, esse tipo de coisa. Eu tô falando isso, tá, pessoal? Para vocês entenderem que nesse meio sobrenatural não é só status, tá? As coisas realmente funcionam assim, é uma rede aí muito grande de negócios, tá? Que fazem a fortuna desses seres girar na casa dos bilhões, tá? Não é milhões, não, é bilhões, tá bom? Enfim, não me alongando muito nessa questão de ricos ou pobres, voltando a falar desse clã, além dessas características físicas que eu mencionei, essas vampiras são altamente ágeis na arte de matar, são mestras em artes marciais, geralmente em Krav Maga, Karatê, Taekwondo, elas adoram e são especialistas mesmo, tá? Em artes marciais, realmente são seres que você não vai querer ter uma briga, né? De vez em quando aparece um doidão aqui, um doidinho aqui dizendo, ah, vou tirar um X1 com vampiro, lobisomem, vou brigar com você. Não vai brigar, você vai apanhar, você vai ser amassado mais do que o Bambam foi amassado pelo Popó, pode ter certeza. Outra característica, elas gostam muito de armas, né? Então assim, é muito comum você ver nas suas mansões armas aí espalhadas pela casa como se fosse decoração, isso é impressionante, tá? Armas de grosso calibre, tá? Não são armas
não é .40, 38, esse tipo de arma não. São armas de grosso calibre, eu nem vou falar tanto aqui, para o YouTube não considerar esse meu vídeo apologia ao armamento, esse tipo de coisa. Outra característica muito interessante são as suas presas. Essas vampiras são uma das poucos, né, um dos poucos clãs que tem as famosas presas de filme, mas não são presas de tigre, tá, pessoal? São dentes um pouco mais alongados que realmente aumentam um pouco de tamanho quando elas vão se alimentar. Isso elas têm, tá? Mas é uma característica que foi passada através do sangue para todas elas e ficou lá. Os outros vampiros não têm essas presas tão grandes, né? Acredita-se, né? Eu acredito, é uma teoria minha, que essas presas aumentaram de tamanho devido à concentração de energia, porque essas vampiras mexem com magia negra. Também são praticantes de magia, não são as únicas, né? Não é o único clã que pratica magia, mas é um dos poucos que domina realmente essas artes, né? Essas artes místicas. Adoram Eliphas Levi, né? Tem toda a coleção, falam bastante dele, né? Tem ele como mestre, então você já imagina, né? Como é que é o conhecimento de ocultismo que essas vampiras têm. Então, se eu tenho um conselho para dar para vocês que estudam esse meio sobrenatural, gostam do assunto, e se um dia você tiver o azar de topar com uma vampira dessa por aí, não mexa com elas, não queira dar uma de espertão, de bichão, não faça isso, tá? O conselho que eu lhe dou pro seu bem. Às vezes eu falo aqui, o pessoal acha, não, esse narrador fica falando isso pra gente desmotivando. Não é desmotivando, eu estou te aconselhando, te salvando de ter problemas, tá bom? Enfim, essas vampiras são vampiras aí muito elegantes, sempre andam bem arrumadas, com roupas de grife, esse tipo de coisa, né? Como eu já falei pra vocês. Para vocês terem uma noção, uma associação aqui de como seria o estilo de vida dessas vampiras, tem um filme chamado As Donas da Noite. Acho que é um filme de 2010, se eu não me engano, um filme um pouco mais antigo. E aquilo ali mostra um pouco, tá? Não é daquele jeito, mas dá uma boa noção de como é que é o estilo de vida dessas vampiras. Se você não assistiu ainda, fica aqui a dica do narrador, né, de filme para você. Assista aí As Donas da Noite. Se não me engano, esse filme estava no Prime Video. Não sei se ainda está. Então dá uma procurada por aí que você vai entender melhor essa relação. Acredito que a pessoa que fez o filme tenha se inspirado nessas vampiras. Talvez conheça alguém que tenha contato, enfim. Esse pessoal de Hollywood sempre tem contato com alguém, né? Pode ter se inspirado e ter criado esse filme. Enfim. Essas são as informações que eu posso passar. Falar mais do que isso já vai me trazer problemas e eu já estou sendo ameaçado constantemente aqui no canal, então eu vou ficar bem quietinho mesmo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí, compartilha, né, com seus amigos que gostam do assunto. Ajuda o canal aí a bater os 5.000 inscritos. Se você viu esse vídeo até o final, deixa a hashtag Eu Sou Guerreiro, que eu vou dar um coração e mandar um salve aí pra você, tá? Enfim, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, tá? É com essas palavras românticas que eu vou deixando vocês agora. É como sempre um prazer estar aqui e até breve, meus pequenos.